A paz do Senhor, povo de Deus. Hoje estamos começando um novo programa aqui do canal. Vamos estudar a Bíblia para que nós possamos aprender um pouco mais da palavra de Deus e assim ficarmos mais sábios, né? Na palavra do nosso Senhor. Hoje nós vamos estar começando o estudo com o livro de Daniel, certo? Então, se você estiver com sua Bíblia próxima aí, já pega ela para perto de você e vai nos acompanhando aqui, tá bom? Então, vamos começar hoje com o capítulo 1. Nós vamos só ler ele, alguns versículos chaves, e eu vou explicar a você um pouquinho da história de como Daniel chegou na Babilônia, tá certo? Quando começou, no capítulo 1, ele vai falar que o rei Nabucodonosor, ele invadiu Judá por permissão de Deus, tá? E quando ele chegou lá, ele levou alguns utensílios do templo do Senhor, que isso está escrito no capítulo 1, no livro de Daniel, capítulo 1, versículo 2. Ele fala: Deus deixou que Nabucodonosor conquistasse a cidade e também que pegasse alguns objetos de valor que estavam no templo. Nabucodonosor levou esses objetos para a Babilônia e mandou colocá-los no templo do seu Deus, na sala dos tesouros. Então, Deus permitiu. E depois disso tudo, o rei Nabucodonosor chamou o Aspenaz, que era o chefe de serviços do seu palácio, e disse a ele que queria que ele reunisse jovens nobres, os cativos que vieram de Judá, tá? Isso está no livro de Daniel, capítulo 1, versículo 2. E ele falou, versículo 3. O rei Nabucodonosor chamou Aspenaz, o chefe dos serviços do palácio, e mandou que escolhesse entre os prisioneiros dos israelitas alguns jovens de família do rei e das famílias nobres. Certo? Então, ele falou que eles tinham que ter uma boa aparência, deviam ter um físico bom, ser inteligentes, instruídos e capazes de servir o palácio. Ele falou também que eles iriam precisar aprender a língua e estudar os escritos babilônicos, certo? Então, quando o Aspenaz selecionou esses jovens, e um detalhe bem importante, o rei disse que esses jovens que seriam instruídos para trabalhar no palácio deveriam comer a sua comida. Isso mesmo. Então, entre esses foram escolhidos Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá. E eles receberam os nomes, né? Aspenaz deu os nomes a eles, nomes babilônicos, né? Colocou o nome deles de Beltesazar, que era Daniel, Sadraque, que era Misael, que era Ananias, Mesaque, que era o Misael, e Abednego, que era o Azarias. Então, depois que ele colocou os nomes, eles chegaram no palácio, Daniel colocou no seu coração em não se contaminar com a comida do rei. É isso mesmo. Então, olha só, ele disse que ele não queria comer e nem beber o vinho que o rei lhe dava. Então, ele chamou Aspenaz e ele foi pedir a Aspenaz que o ajudasse a cumprir o que havia resolvido. E a Bíblia vai falar em Daniel, no capítulo 1, no verso 9, que Deus fez com que Aspenaz fosse bondoso com Daniel e tivesse boa vontade com ele. E a Bíblia também fala que Aspenaz ficou com medo do rei. Mas Daniel falou assim: olha, vamos fazer um teste. Foi 3 dias? Calma, deixa eu só conferir. Calma aí, gente. Aí Daniel disse assim: quero pedir, no capítulo 1 de Daniel, verso 12. Quero pedir que o Senhor faça uma experiência com a gente. Durante 10 dias, dê-nos somente legumes para comer e água para beber. No fim dos 10 dias, faça uma comparação entre nós e os jovens que comem a comida do rei. Então, assim, Aspenaz fez, né? Durante 10 dias, ele fez essa experiência. Ao final dos 10 dias, ele fez assim, olha. Quando a Bíblia vai falar que no fim dos... Cadê? Vamos olhar aqui o verso para dizer para vocês como exato. No capítulo 1 de Daniel, vai dizer assim no versículo 13. No fim dos 10 dias,
Faça uma comparação. E eu tô lendo. Passados 10 dias, os 4 jovens israelitas estavam mais sadios, mais fortes do que os jovens que comiam a comida do rei. Aí o guarda tirou a comida e o vinho dos que deviam ser servidos aos 4 jovens e só lhe deu legumes para comer. Deus deu aos 4 jovens conhecimentos profundos dos escritos e das ciências dos babilônicos, mas a Daniel também deu ao dom de explicar visões e sonhos. Eles preferiram, mesmo em cativeiro, ser fiel, não se contaminar com o que o rei dava. O que significa o que o rei dá? Os manjares do rei hoje em dia. Os manjares do rei hoje em dia significam o mundo, o que o mundo oferece a cada um de nós. Devemos fazer igual a Daniel, colocar em nossos corações não se contaminar com o mundo. É o que cada um de nós deve fazer. Amém? Hoje, então, vou ler aqui o versículo 19, 20 e 21 para a gente encerrar o nosso estudo com chave de ouro. Vamos lá? Daniel 1:19. Ele falou com eles, e entre todos não haviam quem se comparasse com Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso ficaram trabalhando no palácio. Eles foram avaliados pelo próprio rei. No final dos 3... O 18 fala isso. No final dos 3 anos de preparo, o rei Nabucodonosor tinha marcado. Apenas levou os jovens até a presença do rei. Quando o rei viu que Daniel, Misael e Azarias e Ananias estavam muito melhores que os outros, ele falou: esses vão trabalhar no palácio. Estavam mais inteligentes, mais fortes. Eles foram fiel a Deus. O versículo 20 fala: todas as vezes que o rei fazia perguntas a respeito de qualquer assunto que exigisse inteligência ou conhecimento, descobria que os quatro eram 10 vezes mais inteligentes que todos os sábios e adivinhos de toda a Babilônia. E Daniel ficou no palácio real até o ano em que o rei Ciro começou a governar a Babilônia. Ele foi fiel a Deus e Deus foi fiel com ele. Então, nesse estudo nós aprendemos que é importante ser fiel a Deus, porque ele vai ser fiel conosco. Amém. Até a próxima. Que Deus abençoe vocês e uma boa tarde.